Boa tarde a todos, aos nossos amigos da Casa do Caminho, as nossas queridas. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 23, que traz como título maior Estranha Moral. Mas antes vamos elevar os nossos pensamentos, fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, agradecemos essa oportunidade bendita de estudo. Pedimos a Ti, Jesus, usa-nos como instrumentos fiéis do Teu coração, do Teu amor, da Tua paz, e coloque na nossa boca o que é necessário, o que é importante para o nosso aprendizado de todos. Muito obrigado, Dr. Herman, obrigado, Jesus, obrigado, a espiritualidade tão amiga dos nossos corações. Graças a Deus. Bom, então, como eu falei, vamos estudar o capítulo 23, que fala sobre a estranha moral. Então, esse capítulo se inicia com quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos, e deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando a gente fala em moral, a gente lembra, o que é moral? É o bem proceder, é um comportamento saudável, é ser ético, não é? Então, estranha moral coloca assim uma pulga atrás da nossa orelha para a gente saber o que é isso, não é? O que Kardec está trazendo, está querendo dizer com esse título e com as análises, né, que ele faz dos textos evangélicos, que é de um esclarecimento transparente. Ele vem aos poucos, como eu falei, analisando essas passagens que trata das relações de filhos com os pais, relações de famílias, relações entre irmãos. E se a gente ler, se apegar somente às palavras, a gente vai ficar, poxa, mas não é isso que Jesus trouxe para os nossos corações, né? Vai causar, assim, um espanto aos nossos olhos, né? Então vamos lá, vamos ver. Item 1. Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se ele, lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está no Evangelho de Lucas 14, 25 a 27. O item 2 é outra passagem evangélica, só que está no Evangelho de Mateus. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Então, Kardec vem explicar, para cada um de nós, que nenhum evangelho ele foi escrito enquanto Jesus esteve conosco, aqui no nosso planeta. Só mais tarde, depois de 40, 60 anos da sua morte, que os seus ensinamentos foram registrados pelos evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João.
No livro Cristianismo e Espiritismo, que a gente acaba, né, pesquisando, querendo saber um pouco mais, de Leon Denis, ele traz informações de que Marcos e Lucas, eles se limitaram a reproduzir no Evangelho, nos seus evangelhos, o que foi dito pelos discípulos. E nos evangelhos de Mateus e João, né, esses conviveram com Jesus, aí eles recolheram todos aqueles ensinamentos trazidos pelo Mestre. E os evangelhos, eles foram sofrendo influências, foram sofrendo adaptações, né, como as coisas acontecem mesmo, né, conforme os interesses, conforme os entendimentos, o entendimento daquele que vai traduzir, né, vai modificando certas palavras. As traduções de algumas palavras vão tendo outro sentido, não é? Então a gente pensa bem, vamos lá falar lá da época de Jesus, né? Da língua falada por Jesus, o aramaico. Jesus também falava o hebraico, então vem do aramaico, né? Passa pelo hebraico, pelo grego também, depois pelo latim, até chegar nos dias de hoje. Então, há muita tradução, há muita interpretação, que a gente não pode ficar ali, né, só olhando, quem não odeia seu pai e sua mãe. Né? Será que Jesus usou essa palavra odiar? Então, por isso que a gente tem que aprofundar, né, o contexto onde essa passagem foi dita, os hábitos daquele povo, a cultura, não é? O caráter também, né, daquele povo, para a gente poder entender o significado de determinadas palavras. Então, Kardec fala assim: a palavra odeia, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, não existe ninguém que tenha a ideia de atribuí-la a Jesus. Então, odiar não seria o termo adequado para a gente, a palavra perfeita para se encaixar nessa passagem evangélica, não é? O que Jesus ele quis mostrar é que a gente não deveria ter tanto apego à família de sangue ali, a nossa família, e nos preocuparmos mais com o nosso aperfeiçoamento moral, com os valores morais que a gente devia despertar em nós. Por quê? Por mais que nós estejamos, né, em família, ali no nosso convívio familiar, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua tarefa, tem que fazer a sua parte, tem, né, o seu objetivo de vida, né, cada um tem a sua responsabilidade dos seus atos, e como Jesus fala, cada um segundo as suas obras, e vamos em frente. Por isso que ele fala, chama a atenção desse apego da família, né, que nós temos em relação à família. Então, eu não posso assumir uma tarefa que seja do meu filho, do meu marido. Não é? O esforço tem que ser de cada um. O esforço, né, tem que ser, para a gente melhorar, tem que partir da gente. Não a gente pegar e assumir ali a tarefa do outro, o esforço, qual é o mérito disso? Não é? Um membro da minha família, né, a gente não fala quem é, ele na sexta-feira perguntou assim para mim, sexta-feira tem os nossos estudos presenciais na nossa casa, não é? E ele perguntou,
Hoje vai ter estudo, palestra na Casa do Caminho. Eu falei, claro. Aí ele perguntou para mim se, você quer que eu vá? Aí eu falei assim, não sou eu que tenho que falar, que tenho que decidir por você, se você tem que ir, não é? A decisão é sua. Aí, graças a Deus, ele falou, eu vou. Mérito seu. Eu falei assim. Então, o esforço de se melhorar, o esforço da evolução, o esforço de progredir é de cada um. Na nossa Casa do Caminho, a nossa querida Casa do Caminho, cada trabalhador tem a sua tarefa. Uns trabalham com jovens, outros trabalham com as crianças, outros trabalham na assistência social, outros trabalham, com o Dr. Herman, outros na sopa, fazem ali, o almoço. Então, cada um tem a sua tarefa. E para quê? Para a gente aprender ainda aquilo que nos falta. De bom, a sermos tolerantes, a sermos mais caridosos, a termos a misericórdia, a termos amor pelas crianças, amor ao próximo, não é? Então, voltando, cada um tem a sua tarefa, tá? Item 4, vamos continuar. Aí Kardec traz outra passagem que fala do abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado, por meu nome, sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Então, mais uma vez, não é? Ele fala em abandonar seu pai, sua mãe. Quem deixar por meu nome sua casa terá a vida eterna. E depois, Lucas vem falar assim: então disse Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus lhes respondeu, em verdade, vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou os seus filhos, que não receba ainda neste mundo, muito mais, e no século que vier, a vida eterna. E a gente complementa, Lucas, um outro lhe disse, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. E Jesus lhes respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Então, a ideia, de abandonar a família, mais uma vez, não condiz com os ensinamentos de Jesus, com a sua doutrina. Não é? Imagina Jesus falar, para a gente abandonar tudo, família, no sentido que a gente conhece aqui, sentido, da gente encarnado. Seria o quê? Negar toda a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Mas, Kardec vem falar, se a gente pensar que os ensinamentos, contidos nessa passagem são para que a gente aprenda a colocar os interesses da vida futura, que é a vida espiritual, acima da vida material. Aí sim, esses ensinamentos, eles vão ficar o quê? De um entendimento mais fácil. Não é? Em todo
em todo o Evangelho, Jesus vem ensinar o quê? Sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, a importância da gente se preparar para essa vida. E Kardec, ele traz alguns exemplos de abandono, as separações, vamos dizer assim, da filha que se casa. Quando uma filha casa, ela sai, o normal, é sair da casa dos pais, para construir uma outra vida. Mas esses laços, os laços de amor que essa filha tem para com seus pais, esse laço é eterno. Esse laço é verdadeiro, eles não se rompem, mesmo com a separação. São laços verdadeiros, são afeições de almas verdadeiras. E Kardec traz que é interessante a gente perceber que existe a necessidade da separação para que o progresso aconteça. Aí a gente traz também como exemplo, um filho que vai trabalhar em outra cidade, que fica longe da família, que fica longe dos pais, dos irmãos. Aí a gente percebe que, passado algum tempo, esse filho começa a se mostrar diferente. Ele começa a demonstrar sentimentos bons que ele não demonstrava anteriormente, quando estava no convívio familiar. Não é? Mas é porque ele está longe, está se sentindo sozinho. Não importa. Tudo é aprendizado. Não é? Olha a oportunidade de crescimento moral, que esse filho está tendo. Se ele tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, ele vai aproveitar esse momento, ainda de separação, mas ele vai estar ali conquistando, potencializando sentimentos, que a gente sabe que estão ali guardados dentro de nós e que precisam ser potencializados, sim. O Espírito Emmanuel traz no livro Fonte Viva, ele nos alerta, vou ler aqui, que renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Aí ele continua: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Então, Emmanuel lembra, que renunciar com Jesus não quer dizer abandono, mas significa devotamento. Se a gente olhar, a vida de Jesus, ele foi esquecido por tantas pessoas, foi relegado, Pedro negou ele 3 vezes, ele sentiu a angústia de não ser amado, não é? Mas ele não se afastou do convívio dos seus discípulos. O que ele faz? Ele volta
não é? E diz assim, com confiança: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não é? Então, a gente precisa, né, ter esse olhar, né, e focar os nossos interesses não na vida material, né, mas na verdadeira vida, que é a vida futura. Aí Kardec complementa: o Espiritismo faz com que possamos ver esses ensinamentos do alto, mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem, nem com a separação, nem com a morte do corpo, que eles se fortificam na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então é uma alegria para os nossos corações, não é? Que a gente saber que esses laços, eles vão se fortificar, né? Cada vez mais, se forem laços verdadeiros, afeições verdadeiras, sinceras, né? No item 7, Kardec traz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então fala assim, uma passagem também, né, que está no Evangelho de Lucas. E Jesus disse a um outro: segue-me. E se ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Né? Então, o que significa, não é, essa passagem? O que significa deixar essa frase, né? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. É uma censura? Não é daquele que quer enterrar seus parentes, seus pais? Não. É um alerta para que a gente não fique estacionado nesse sentimento de perda, não é? No sentimento de tristeza profunda. Aí Kardec vem falar, e a gente estuda isso, né? A vida, nós, né? Vamos falar nós, a vida do espírito, ela é eterna. O respeito que a gente tem por alguém que partiu, pelos nossos queridos que partiram, ele não se prende, não deve se prender ali a matéria, aquele corpo inerte que está ali. Não é que esse corpo ele serviu de vestimenta temporária àquele espírito. Né? O respeito que a gente deve ter e deve guardar no nosso coração são as lembranças dos momentos que a gente viveu, né, juntos, momentos de alegria, momentos de dificuldade que foram momentos que houve a superação, não é? E também de respeito que a gente deve ter, né? Tem pessoas que guardam, né, alguns objetos com muito amor, como se fossem relíquias, né? Amam tanto a pessoa, né? Como Kardec fala, o respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança do espírito ausente. Né? É semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por ele foram tocados. E é verdade, não é? A gente guarda. Eu tenho uma santinha, né, que minha mãe gostava muito de deixar ali quando tinha trovoada, quando tinha
um tempo mais difícil, muita chuva, ela colocava a santinha. Então depois que ela partiu, eu trouxe essa santinha para minha casa, que fica numa caixinha. Então é uma lembrança, né, de que eu guardo com muito amor. O respeito que eu tenho a ela, como ela gostava, não é, daquele objeto, eu tenho um carinho também especial, né? E a gente vai falando, né, continuando, onde Jesus, né, que é o item 8, que ele fala assim: Jesus nos ensinou, né, a seguinte frase: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito. Ide ensinar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então, mais uma vez, não é? Ele veio nos alertar que da nossa preocupação de nos prepararmos para esse reino, né? Para essa vida, que é a verdadeira vida, a vida espiritual. Né? Que a nossa pátria não é a terra. Né? Que a gente precisa ter um olhar como a doutrina espírita traz. É como se nós estivéssemos no alto de uma montanha, de lá a gente visse as pequenas coisas que não são importantes, não é? A gente vê o que realmente é importante para a gente evoluir, para os nossos corações, e subisse cada vez mais. Né? Então valorizemos a doutrina, valorizemos os estudos, o respeito que a gente deve ter pelas pessoas. E que fiquemos com Deus. Vamos finalizando com o coração repleto de alegria, não é? E de dever cumprido. Então, voltamos a falar, a tarefa, todos nós temos uma tarefa. Todos nós temos um compromisso. E o compromisso é com Jesus. A tarefa é com Jesus. A gente não pode esquecer. A tarefa não é de fulano, cicrano, beltrano. Não, o trabalho é de Jesus e nós estamos aí, inseridos nele, e queremos pedir a ele que nos fortaleça cada vez mais no trabalho na nossa casa do caminho, que possamos estar juntos, na mesma sintonia e com muito amor. Uns, né, cada um ajudando o outro, com muito amor, com muita paz e com muita alegria. Um beijo no coração de cada um.